Bom dia, sexto ano. Nossa aula hoje vai continuar falando sobre tecidos, né? Então, só para relembrar, até então nós já falamos dos tecidos epiteliais e dos tecidos conjuntivos. Características dos tecidos epiteliais. Eles são justapostos, ou seja, possuem células muito juntas, né? Com pouca matriz extracelular. E a função deles revestir e proteger, principalmente, tá certo? E aí falamos também dos tecidos conjuntivos. Vimos que os tecidos conjuntivos, eles já não têm células tão juntas, então eles têm bastante matriz intercelular, que fica ali entre as células, né? Essa matriz intercelular formada de água, sais minerais e proteínas. Dentre as proteínas, o colágeno, que dá sustentação, firmeza, porque é uma das funções do tecido conjuntivo. Além de sustentar, o tecido conjuntivo vai unir outros tecidos e proteger os organismos, porque nelas vão ter células que protegem o nosso organismo, tá? Vimos também que nós podemos separar o tecido conjuntivo em conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso. Frouxo, quando ele tem pouco colágeno. Denso, quando ele tem muito colágeno. O frouxo, por exemplo, está ali, ó, com uma terceira camada da nossa pele, né? A terceira camada embaixo da nossa pele é tecido conjuntivo frouxo, tá? E unindo ossos, unindo músculo, osso com osso, músculo com osso, nós vamos ter o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Na forma de quê? De tendões e ligamentos. Além do tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho o tecido conjuntivo cartilaginoso, que vão ser as nossas cartilagens, né? A gente pega aí na orelha, molinha, porque é cartilagem, a ponta do nosso nariz e entre um osso e outro, para que esse osso não fique atritando, não fique se desgastando. Então, tem cartilagem entre eles para facilitar o movimento, tá certo? Outro tecido conjuntivo que a gente viu foi o adiposo. O tecido conjuntivo adiposo, ele possui células chamadas adipócitos, né? E nelas vão estar armazenados os lipídios, as gorduras. Então, quando a gente consome muito carboidrato, muita gordura, muita fritura, e nós não gastamos esses nutrientes, eles ficam armazenados nessas células, tá certo? Outro tecido conjuntivo que a gente viu foi o tecido conjuntivo ósseo. Então, os nossos ossos são formados por tecido conjuntivo, né? Só que esses diferentes, do cartilaginoso, que é molinho, do adiposo, que é molinho, ele é um tecido conjuntivo mais resistente, ele é mais rígido. Por que ele é mais rígido? Porque ele tem sais de cálcio nesse tecido. Então, ele vai ser um tecido mais compacto, tá certo? O osso vai ser dividido em duas partes, né? A parte da ponta do osso ali, a gente chama ele de esponjoso. E a parte do meio dele, essa parte comprida, ela é um osso mais compacto, tá certo? Porque ele não apresenta cavidades. Então, o tecido conjuntivo ósseo, ele vai funcionar para a sustentação do nosso corpo. Outro tecido conjuntivo que a gente viu foi o tecido conjuntivo sanguíneo. Esse tecido ele vai ser formado basicamente por água, sais minerais, proteínas e células, né? Essa parte líquida, o tecido sanguíneo, ele é líquido, então é uma característica que difere de todos os outros tecidos. Essa parte líquida do tecido sanguíneo é chamado de plasma. E no plasma estão as células hemácias, que são chamadas de células vermelhas, também podem ser chamadas de eritrócitos, os leucócitos ou células brancas ou células de defesa do organismo, e as plaquetas, né, que na verdade não são células, mas
fragmentos celulares, pedaços de célula, tá certo? Cada uma com a sua função, né? As hemácias vão transportar os gases, como oxigênio, gás carbônico. Os leucócitos vão ser as células de defesa, né? A maioria vai defender o organismo contra patógenos que entram ali no sangue ou em outras partes do nosso corpo. E as plaquetas fazem a coagulação do sangue, para a gente não perder o nosso sangue, porque a gente teve um corte, por exemplo. Cada pessoa tem um tipo sanguíneo. Então, aliás, as pessoas têm tipos sanguíneos diferentes. Dentro dos tipos sanguíneos, nós podemos falar que existe o sangue do tipo A, o sangue do tipo B, o sangue do tipo AB e o sangue do tipo O, tá? E junto com essa tipagem sanguínea, a gente vai ter o fator RH, que é o positivo ou negativo. Então, a pessoa que ela é A, ela pode ser positivo ou negativo. B pode ser positivo ou negativo. AB pode ser positivo ou negativo. E O pode ser positivo ou negativo. Tá certo? Então, essa é a tipagem, os diversos tipos sanguíneos diferentes que a gente tem. Então, vamos falar agora do tecido muscular, tá certo? Então, eu coloquei nessa primeira imagem aí o corpo de duas pessoas e tirei a pele, tirei o tecido epitelial, né? Tirei o tecido epitelial, tirei o tecido adiposo e deixei o tecido muscular. Então, aqui é a gente por dentro, o homem e a mulher. Por que o tecido muscular da mulher das mamas está amarelado? Porque não é tecido muscular, é tecido adiposo. A mama ela é formada principalmente por tecido adiposo e por glândulas, tá certo? Mas é só para a gente ter uma noção de como essas células, que a gente fala que a célula é a estrutura organizacional e funcional do nosso organismo, ó, tudo isso tem milhões de células que a gente não consegue ver. Quando elas se organizam, formam esses tecidos, e aí o tecido a gente consegue ver, tá? E esses tecidos são muito bem organizados. Por isso que cada tecido vai ser importante para fazer a função específica no nosso organismo. Então, falando em função, a função do tecido muscular é de movimento, né? Então, quando a gente pensa em músculos, a gente geralmente pensa em força, né? Pessoa forte, musculosa. Mas a real função da musculatura não é aquela força. A real função é a movimentação, tá? Só que o tecido muscular, ele não vai fazer essa movimentação sozinho. Ele faz essa movimentação do corpo junto com o tecido ósseo, tá certo? O tecido ósseo aí que nós já estudamos, o tecido conjuntivo ósseo, né? Então, o músculo, ele tá ligado no osso. Então, você pode olhar aí na imagem da página 19 do livro de vocês. Então, eu tenho a imagem de um braço, né? Onde eu tenho o músculo contraído e o músculo relaxado. E nos dois movimentos, esse músculo está ligado ao osso do antebraço e ao osso aí do ombro, ó. Tá vendo o músculo ligado nos ossos? E aí, a movimentação vai se dar quando eu contraio o músculo, o meu antebraço levanta. Quando eu relaxo o músculo, o meu braço ele se estende, ele estica. Por quê? Porque o músculo, se ele não estiver ligado no osso, quando ele contrair, ele não vai puxar nada. Então, a movimentação, ela se dá principalmente por causa desses dois tecidos. O tecido conjuntivo ósseo, mais o tecido muscular. Tudo bem? Então, para que essa movimentação? Essa movimentação, ela é muito importante para os seres vivos, né? Essa movimentação, ela possibilita fuga rápida,
nada, captura de alimento, migrações e proteção. Por exemplo, o animal está lá no meio da floresta do nada, está lá quietinho cuidando dos filhotes dele, por exemplo. Aparece um predador. Se ele não tivesse essa musculatura, ele não ia conseguir fugir, ele ia virar presa do seu predador, né? E a mesma coisa, se ele não tiver velocidade para capturar o seu alimento, ele também vai morrer de fome. A musculatura é importante para o animal ter energia suficiente para migrar e de um lugar para o outro, né? E para até cavar um buraco para se proteger. Então, a musculatura, ela é um tecido que é presente no cotidiano de todos os seres vivos, né? Que tem essa estrutura para várias ações do dia a dia, tá? E além dessa movimentação, né, que nos proporciona fuga, captura de alimento, migração, proteção, os músculos, eles também são responsáveis por outras funções do nosso corpo, como o equilíbrio. Então, para você aprender a caminhar, você caiu muitas vezes. Presta atenção em um bebê aprendendo a caminhar. Quantas vezes ele não cai? Até que ele consegue encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, ele consegue esse ponto de equilíbrio porque ele vai desenvolvendo essa musculatura, tá? Outra função aí dos músculos tem a ver com o batimento do coração. O coração, na verdade, é formado por músculos. Um tipo de músculo que só existe no coração, que é o músculo estriado cardíaco. Nós vamos falar dele daqui a pouco, tá bom? E movimentos peristálticos. Espere, o que, professora? Peristálticos. Peristaltismo. São movimentos que o nosso corpo faz que são involuntários. Quer dizer, o corpo, você não precisa pensar para o seu corpo fazer, tá? Exemplos de movimentos peristálticos. Quando você engole o alimento, ele está na sua boca, você mastigou e engoliu. Ele passa por um canal todinho antes de chegar no estômago. O canal vai, ó, pra você ver, do fundo da sua garganta até o seu estômago, que está embaixo da sua costela. E nesse canal, ele não é um canal que está aberto, é um canal fechado, que vai abrindo e fechando aos poucos, até o alimento chegar no estômago. Esse movimento de abrir e fechar, você não controla, porque é um movimento involuntário, é um movimento peristáltico, tá certo? Outras partes do seu corpo fazem esses movimentos. O seu intestino faz esses movimentos até empurrar todo o restante do alimento que não foi usado no seu corpo, ele vai sair através das fezes. Quem vai empurrando esse bolo alimentar que não vai ser utilizado, que se tornou fezes, são os movimentos peristálticos, tá? Então, várias partes do nosso corpo têm movimentos peristálticos que a gente nem sabe e a gente não percebe, porque eles são bem lentos. Quando nós corrigimos o exercício aí da página 18, eu falei que o estômago se movimenta, né? Movimentos peristálticos. O estômago se movimenta bem lentamente, a gente nem percebe, para misturar o alimento que você comeu com os sucos digestórios, os sucos gástricos, tá certo? Para fazer a digestão. Então, a movimentação no nosso corpo, ela acontece muitas vezes sem a gente perceber, tá? Movimentos respiratórios, você consegue ficar sem respirar? Você consegue algum tempinho, mas aí a hora que fica muito assim, o seu corpo te obriga a respirar, né? Seus olhos, você pisca sem perceber. São todos movimentos involuntários do nosso organismo, tá certo? E todos eles realizados pela musculatura do nosso corpo, tecido muscular, ok? Então, miócito, o que é miócito? Miócito, também chamado de fibras musculares ou fibra muscular, né? São as células que formam esse tecido muscular. Então, o miócito é o nome da célula que forma o músculo, tá? Essas células,
Coloquei um miócito aqui pra gente ver, ó. Ó o miócito aqui, ó. Tá vendo? Elas são alongadas e ela tem essas estriazinhas aqui, ó. Essas linhazinhas que a gente chama de estrias. Por causa disso, ela tem a capacidade de encurtar e estender, que é esse movimento aí da página 19 do livro de vocês. Para o músculo encurtar e estender, ele faz o que a gente está vendo aqui, ó. O músculo relaxado, as estruturas cinza, longe da estrutura vermelha. São duas proteínas. A estrutura cinza é a proteína actina. A estrutura vermelha é a proteína miosina, tá? Elas juntas formam o músculo. Quando elas estão afastadas, o músculo está relaxado. Quando eu quero fazer uma contração muscular, como por exemplo, dobrei o meu braço, para eu dobrar o braço eu tenho que fazer uma contração muscular. O que acontece? A actina se fecha em cima da miosina aqui, ó, tá vendo que a actina se fechou em cima da miosina? O músculo encurta. E aí ele se contrai e ele promove o movimento. Eu quero relaxar de novo. A actina se afasta da miosina, né? E alonga o meu músculo. E alonga o meu miócito. Tudo bem, pessoal? Entendido? Então, a célula muscular, quando eu tenho uma só, ela é assim, ó, alongada. Ela recebe o nome de miócito. E ela tem a capacidade de se alongar e de se encurtar, né? Músculo relaxado é o músculo alongado. A actina fica afastada da miosina. Actina e miosina são proteínas que formam o meu miócito, ok? Músculo contraído, como por exemplo, quando eu dobrei a minha perna. Para eu dobrar a minha perna, eu tenho que contrair o músculo da coxa aqui, ó. E aí, o que acontece? A miosina, ela vai ser fechada aqui pela actina. Actina em cinza, miosina em vermelho. A actina fecha a miosina, diminuindo o tamanho do meu músculo, contraindo, fazendo com que ele puxe a minha perna e dobre a minha perna. Entendido, pessoal? Ok, então vamos para frente. Aqui na frente, nós vamos falar dos tipos de tecidos musculares. Como vocês podem ver aí, e vocês têm essa imagem no livro de vocês, também na página 19, nós vamos ter 3 tipos diferentes, né, de tecidos musculares. O primeiro aí é o tecido muscular estriado esquelético. Então, o tecido muscular estriado e esquelético, como o próprio nome dele diz, vai estar colado aos nossos ossos, vai estar unido aos nossos ossos. Através de quem? De tecido conjuntivo, propriamente dito, denso, né? Ou dos tendões. Já ouviu falar dos tendões de Aquiles? Pois é. Então, o tendão é aqui, ó. Essa parte rosadinha que liga o músculo em vermelho ao osso. Aqui ela tá bem branquinha, ó. O músculo ligado ao osso. Então, o tendão tá ligando o músculo ao osso. Então, o tecido muscular estriado esquelético, ele sempre vai estar ligado aos ossos. Ossos do braço, ossos da perna, ossos da mão, ossos do tórax, todos os seus ossos, tá? Do rosto. Então, qual a característica desse tecido? Ele vai apresentar movimento voluntário. O que é movimento voluntário? Que você coordena. Então, se eu pedir, e se você obedecer, levanta o braço, você vai levantar o braço. Por quê? Porque seu braço tem tecido muscular estriado esquelético e ele obedece à sua vontade. Abaixa o braço, né? Então, ele vai ser controlado pela sua vontade. Ele responde à sua vontade, tá certo? Esse tecido, ele é, como eu falei,
os miócitos, ó, os miócitos aqui, eles são células alongadas. Tem as estrias, porque ele é um tecido muscular estriado, essas listrinhas aqui, ó, são as estrias. E olha o tanto de núcleo que tem nessa célula. Todo miócito vão ter vários núcleos, tá bom? O tecido muscular estriado esquelético, ele também, o movimento que ele faz é rápido, tá? Movimento voluntário e rápido. Tecido muscular estriado esquelético, encontrado geralmente ligado aos ossos e tem movimento voluntário e rápido. Então, não se esqueçam. O outro tecido que nós vamos falar é o tecido muscular estriado também, só que cardíaco. A diferença desse tecido muscular estriado cardíaco para o esquelético vão ser poucas. Uma das principais diferenças é que o cardíaco só vai estar no coração, tá? Então, só um órgão vai ter esse tipo de tecido, que é o coração. Diferença entre eles, também tem células alongadas, ó. Só que agora elas fazem isso aqui, ó, que a gente chama de bifurcação, tá? Então, é como se ela tivesse duas saídas, tá vendo? Ó, aqui ela se divide novamente, aqui ela se divide de novo. E ela vai se bifurcando, são células que vão se dividindo. Então, tecido também vai ter as estrias, porque ele é um tecido muscular estriado. E agora ele vai ter menos núcleos, aí agora cada célula vai ter um núcleo, tá? O estriado cardíaco tem muitos núcleos, o estriado esquelético tem muitos núcleos. O estriado cardíaco só vai ter um núcleo. E o movimento desse músculo, ele é rápido, ritmado e involuntário, tá? Pede seu coração para ele parar de bater. Para de bater, coração. Não vai conseguir, o coração não te obedece. Por isso, ele é involuntário, não tem nada a ver com a sua vontade. Rápido, o coração bate. Tum, 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 tum. Coração seu tá batendo desde o dia que você estava lá dentro da barriga da sua mãe. Que você ainda não tinha nem esqueleto, nem braço, nem perna, seu coração já estava batendo. Sabe quando que ele vai parar para descansar? Só quando você morrer. Então, ele é um órgão que não descansa nunca. Se você viver 100 anos, ele vai trabalhar 100 anos. Se você viver 110 anos, 110 anos. Se você viver 50 anos, 50 anos. Porque ele parou de trabalhar, acabou, morreu, tá? E ele é ritmado, ele tem esse ritmo, ó. Tum, 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 tum. Tá certo? Por isso, quando a gente vai no médico, ele consegue escutar o coração. E aí, ele sabe se você tá com algum problema no coração, se o coração estiver fora de ritmo. Ele conhece o ritmo do coração. Tum, 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 tum. Aí, ele escuta o seu coração tá tum, 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 tum. Aí, ele fala, não, tem que ir num cardiologista, porque o seu coração tá com problema. Entendido? Então, coração, tecido muscular estriado cardíaco, olha as estrias, só vai ser encontrado no coração e ele apresenta movimentação rápida, ritmada e involuntária, tá certo? E agora o tecido muscular não estriado, ó, tá vendo? Ele não tem as estrias não, ele não tem as listrinhas não, tá? Células alongadas e afiladas. Olha as pontinhas delas, são finas, ó. Tá vendo? Então, essas células afiladas nós vamos encontrar em diversos órgãos do nosso corpo. Nas paredes do vaso sanguíneo, no tubo digestório, como foi colocado aqui, ó, intestino delgado, intestino grosso. Nós vamos encontrar no estômago, nós vamos encontrar no esôfago, nós vamos encontrar em vários órgãos do nosso corpo, porque ele também, como o coração, vai apresentar movimentos involuntários que você não coordena, tá certo? Você não vai conseguir controlar.
E, diferente dos outros que tem movimentação rápida, esse é lento. Ele é bem lento. E foi o que eu falei com vocês. Vocês não conseguem perceber o estômago se movimentando. Você não consegue perceber o seu intestino se movimentando. Mas eles estão se movimentando o tempo todo. Ok, pessoal? Então, agora, nós vamos falar do tecido nervoso. É um tecido bravo? Não, é um tecido que é chamado de nervoso porque ele controla todo o organismo através de estruturas chamadas nervos. Aqui nessa imagem, eu coloquei essas células do tecido nervoso, só para a gente ver, ó. Isso aqui é uma micrografia, não é um desenho, não. Então, é uma foto tirada do tecido nervoso através de um microscópio. Tá vendo como que ela tem um formato? Ó, tá vendo? Meio que formando uma estrela. E de cada ponta ela tem prolongamentos. Isso, então essa é uma célula bem diferente, tá? Essas células, elas formam o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele vai formar o sistema nervoso. E eu pus essa imagem aqui pra gente ver, ó. Nosso tecido nervoso, a gente pensa muitas vezes que está só no nosso cérebro, né? Só no nosso encéfalo. Mas não é verdade. Ele do nosso encéfalo, ele parte através desse cordão aqui, ó, tá? Chamado de medula espinal, que fica ali na nossa coluna. E dessa medula espinal e desse encéfalo, parte essas linhas roxas que tá aí na imagem, ó, que é chamado de nervos, né? A gente chama popularmente de nervos, é o sistema nervoso periférico. Então, nosso sistema nervoso está dividido em dois: sistema nervoso central, que é o encéfalo, em vermelho, e medula espinal, em vermelho. E outra parte dele é o sistema nervoso periférico, que sai do encéfalo e da medula espinal e vai para todas as partes do seu corpo. Por isso que se eu pegar uma agulha e bater na pontinha do seu dedo, você vai sentir, porque tem nervos ali que mandam essa informação lá para o cérebro. E o cérebro reage a você tirar a ponta, o dedo daquela ponta afiada, para não causar nenhum dano para o seu dedo, né? Então, quando a gente encosta numa panela quente, a gente sabe que está quente, porque ali naquele local tem nervos que mandam comando para o cérebro e o cérebro te dá uma resposta. Então, essa é a função do tecido nervoso: processamento de informação, né? Para que ele vai processar essas informações? Autoproteção. Se você pega seu braço, encosta numa panela quente e deixa lá, vai causar uma lesão muito grande. Uma porta de entrada muito grande para bactérias que podem infectar todo o organismo e você pode morrer. Se você se corta e ali continua se cortando naquilo ali, vai perder muito sangue, vai morrer. Então, esse processamento de informações é feito pelo tecido nervoso, né? Através do sistema nervoso central e periférico, controlando, processando essas informações com o intuito de proteger o organismo, tá? Além de proteger o organismo, ele controla o nosso organismo. Então, se eu falo com você de novo, levanta o braço, você tem que escutar a minha ordem. Então, tem um nervo auditivo que leva a informação até o seu cérebro entende o que eu estou falando, manda uma mensagem para o seu braço e o seu braço se levanta. Abaixa o braço, a mesma coisa. É um processamento de informação muito rápido, tá certo? Então, e esse controle do organismo se dá pela comunicação entre diversas partes do corpo. Então, seu sistema nervoso central está ligado com o periférico, que está ligado ao coração, que recebe ordem para bater mais rápido quando você se assusta, né? Tá ligado com os músculos da sua perna, que vem um cachorro ali, você tá vendo o cachorro vindo, o seu cérebro interpreta e fala assim: perna porque te quer, te manda correr, manda suas pernas correrem, tá certo?
Então, é essa comunicação entre diversas partes do corpo que faz com que ele controle todo o nosso organismo. Entendido, pessoal? Então, as células desse tecido. A principal célula desse tecido são os neurônios. Os neurônios, eles são formados por 3 regiões e cada qual executa as funções diferenciadas, especializadas, tá certo? Que regiões são essas? São 3, como eu falei: corpo celular, dendritos e axônio. Então, vamos lá? Corpo celular, o corpo da célula, aonde está o núcleo. Então, sempre que você pensar no corpo celular, você vai procurar o núcleo. Achou o núcleo? Achou o corpo celular. Então, é essa estrutura marrom aqui, ó, corpo celular. Tudo bem? Do corpo celular, partem galhos, como se fosse uma árvore, tá vendo? Esses galhos, eles recebem o nome de dendritos. Vou repetir. Corpo celular em marrom, abriga o núcleo. Os dendritos são prolongamentos do corpo celular, como se fossem os troncos de uma árvore, ok? E a terceira parte, o axônio. Essa parte aqui compridinha, que pode ou não ser protegida por essas estruturas rosas aqui, ó, chamada extrato mielínico. Então, alguns neurônios vão ter o extrato mielínico e outros não. Este aqui, por exemplo, passei demais, desculpa. Este aqui, por exemplo, ele não tem o extrato mielínico rosa, tá vendo? Esse aqui possui o extrato mielínico rosa. Então, essa parte comprida nós chamamos de axônio. Então, vamos ver qual a função de cada um? Vamos voltar para o corpo celular, que é essa parte marrom, gordinha, que tem o núcleo. Então, a função dele principal é organizar as organelas, porque ela é uma célula, ela tem organelas, ela não tem núcleo. Eu não falei que o núcleo está aqui? Se tem núcleo, tem retículo endoplasmático, tem complexo golgiense, tem mitocôndrias, muitas mitocôndrias, porque é uma célula que também não para de trabalhar a vida inteira, que não descansa. Então, o corpo celular, ele tem a função de organizar, de armazenar todas as organelas que vão fazer a célula funcionar. Tudo bem? Os dendritos são os galhos, os prolongamentos do corpo celular. Qual a função dele? Só escrever aqui na frente, ó. Pega aí a caneta, o lápis e escreve na frente. Dendrito. Função: receber a informação. Tá? Então, ele recebe a informação. Toda a informação que chega dos nervos para o neurônio vem através do dendrito. Tudo bem? Corpo celular. Vai escrever aqui na frente. Região onde está o núcleo das células e as demais organelas, né? Então, ela guarda o núcleo e as organelas. O dendrito, ele recebe a informação. Ele recebe o que a gente chama de impulso nervoso. Dendrito, escreve aqui na frente, recebe o impulso nervoso. E o axônio? O axônio é esse prolongamento fino aqui, ó, que nesse neurônio está protegido pelo extrato mielínico. O axônio, ele vai transmitir o impulso nervoso. Ó, a terminação dele aqui também se ramifica, tá vendo? É porque o neurônio sempre recebe a informação através do dendrito, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio e é transmitido para outro neurônio. Os neurônios vão estar sempre ligados um no outro, como a gente vê nessa imagem aqui, ó. Tá vendo? Esse neurônio tá ligado nesse, tá certo? Então, eles vão estar transmitindo a informação para o outro, tá certo?
E esse extrato mielínico, por que um neurônio tem e o outro não tem? Bom, depende do tipo de neurônio. Então, o extrato mielínico, ele é uma substância formada por gordura, por lipídios, né? E esse extrato mielínico, ele faz com que esse neurônio transmita uma informação mais rápida. O impulso nervoso, ele é transmitido de forma mais rápida nos neurônios que têm esse extrato mielínico. Então, alguns neurônios precisam fazer essa transmissão rápida e outros não. Os que precisam fazer essa informação rápida possuem esse extrato mielínico. Os que não precisam não vão ter esse extrato mielínico. Tudo bem, pessoal? Os neurônios, eles vão formar uma rede, né? Nós sabemos que a célula é microscópica. Aqui o que a gente está vendo é uma imagem que foi crescida milhões de vezes para a gente poder estudar. Mas ela é microscópica. Então, todos esses neurônios, eles são milhares e eles formam uma rede. Uma rede que vai partir do nosso encéfalo, partir da nossa medula espinal e vai se prolongar por todo o nosso corpo, todas as partes do nosso corpo. Então, a maioria desses nervos é formado por axônios, né? Que vão transmitir e receber os impulsos nervosos. Entendido, pessoal? Então, a informação nervosa, o impulso nervoso, ele sempre vai chegar pelo dendrito, passar pelo corpo celular e ser transmitido pelo axônio. O sentido é um só, sempre. O impulso nervoso, ele nunca vai chegar pelo axônio, passar pelo corpo celular e sair pelo dendrito. Nunca. Então, tem a porta de chegada, que é o dendrito, né? E tem a porta de saída, que é o axônio. Para entrar, não tem como não passar no corpo celular, e para sair também não tem como não passar pelo axônio. Então, o sentido do impulso nervoso é sempre esse: dendrito, corpo celular, axônio, certo? E gliócito. Quem são os gliócitos? Gliócito é a célula do tecido nervoso, outras células além, né, dos neurônios. Então, o tecido é formado por diversas células diferentes. Então, as outras células, elas são chamadas de gliócitos. E aqui nessa imagem mostra um gliócito, ó. Ele vai sempre ajudar na união, né, dos neurônios. Aqui eu tenho 2 neurônios e tenho um gliócito junto desses 2 neurônios. E por que esse gliócito está junto dos neurônios? Porque ele vai funcionar como se fosse uma babá, que vai alimentar o neurônio, que vai defender o neurônio, que vai sustentar ele numa posição. Entendido? Então, ele vai ser a babá do neurônio, o gliócito, tá? Então, ele recebe os nutrientes e repassa para os neurônios. Se tiver alguma célula comprometendo esses neurônios, quem vai atacar é o gliócito, vai englobar, aquele patógeno vai destruir. Então, ele vai defender os neurônios e ele vai dar essa sustentação, vai ajudar a posicionar esses neurônios. Tudo bem? Bom, a nossa aula hoje, ela termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria, né? Mas se ainda ficou alguma dúvida, vocês já sabem. Pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, pode mandar um texto, pode mandar um áudio. Eu estou à disposição de vocês para retirada de qualquer dúvida. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.